Olá, olá, tudo bem? Então, tô conversando com vocês assim um pouco antecipadamente para deixar salvo e gravado tanto no YouTube quanto no Instagram da Terra de Rudá, algumas informações astrológicas que acho que vão ser preciosas para a gente. Oi, oi, tudo bom, gente? Então, fazer um encontro aqui, uma live que não vai ser longa, vai ser curta, mas que eu acho que eu queria conversar e compartilhar algumas informações astrológicas que considero muito importantes. Primeiro, lembrar que a gente está entrando em 2025, que vocês estão ouvindo não só na Terra de Rudá, mas acho que todos os astrólogos do mundo estão convergindo para a mesma ideia, porque ela é talvez a sinalização ou é o aspecto mais importante de 2025, que é a intensidade de mudanças que devem acontecer. Né? A gente, em 2025, vai viver uma coisa que é meio incomum, meio inusitada, que em outras lives a gente já comentou, só vou relembrar, são dois planetas. Nós temos planetas pessoais que cuidam dos nossos aspectos pessoais, nós temos Júpiter e Saturno, que são os aspectos que a gente chama de sociais, e nós temos Netuno, Urano e Plutão, que são os planetas transcendentais, digamos assim, os que vão além. E aí nós temos então os 5 planetas, os 5 últimos planetas, que são exatamente Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que vão estar mudando de signo em 2025, e isso além da mudança de eixo dos eclipses, e isso tudo configura um recado, assim, pessoal, lá do céu, as coisas vão mudar aceleradamente e muito em 2025. Então a gente já tem isso bem claro, né, para se preparar para esse ano que vai estar começando. Bom, então, aí acontece que na segunda-feira, agora, dia 30 de dezembro, nós teremos uma lua nova em Capricórnio. A lua nova significa que ela está fazendo conjunção com o Sol. Então, a lua e o Sol estarão em conjunção em Capricórnio. Essa conjunção vai acontecer a 9 graus, que é o número 9, ele também tem uma relação com Capricórnio, sabe, gente? O número 9 no tarô, por exemplo, é o eremita, que é um arcano do tarô, quer dizer, fala de uma energia arquetípica do tarô, assim como os signos são energias arquetípicas, quer dizer, estão dentro da nossa psique, aqui também, relacionado à ideia, à energia de Capricórnio. Então, a gente tem uma intensidade nessa lua nova de sinalização dessa força capricorniana muito importante, se constelando dentro e fora da gente. Bom, aí nós vamos ter assim, a gente já sabe também que uma lua nova, ela fica ressoando uns 14 dias à frente. Só que o fato de uma lua nova acontecer tão na beiradinha da gente estar entrando nesse ano tão diferenciado, eu estou entendendo que essa lua nova é um recado para o ano de 2025 inteiro para nós. Bom, lua nova significa, de maneira geral, aquilo que a gente deve plantar, semear para colher depois, né? A gente sabe disso. E parece que uma lua nova em Capricórnio poderia ter uma certa contradição, tendo em vista que hoje a gente está falando do novo, mas Capricórnio é uma energia relacionada com o tempo das coisas, relacionada com o passado e até com o velho. Só que não precisa ser assim. Não precisa ser uma contradição, muito pelo contrário. Eu acho muito significativo essa lua nova em Capricórnio, nas vésperas então de 2025, tendo em vista que Capricórnio traz como característica, vamos dizer assim, a gente já falou isso várias outras vezes, mas significa várias coisas, né? Como qualquer energia simbólica, mas uma delas, a mais importante, talvez tenha a ver com amadurecimento. Então, nós estamos sendo avisados e avisadas para que a gente entre nesse 2025 e faça desse 2025 um ano de profundo amadurecimento pessoal, porque o coletivo só amadurece se tem um número grande de pessoas amadurecidas, na verdade. Então,
amadurecimento emocional. Lua fala do nosso corpo emocional, Lua em Capricórnio. Então, amadurecimento emocional, da relação da gente com a gente mesmo, com aquilo que a gente sente, com as nossas emoções. Isso se dá muito através das relações de intimidade que a gente estabelece na vida, este amadurecimento emocional da gente com a gente mesmo. Então, estamos falando de um amadurecimento da nossa relação com a nossa família de origem e a nossa família atual. Por quê? Porque a gente já sabe, eu só vou relembrar, que a família que a gente nasce, ela, sem saber, ela traz e provoca em nós, ao longo da relação e das coisas que acontecem na nossa vida familiar de origem, a emergência dos assuntos mais importantes que cada um de nós veio trabalhar nessa encarnação para que a gente cumpra o nosso propósito individual de desenvolvimento nesta encarnação. E é por isso que as relações familiares não são fofinhas e muitas vezes são, na verdade, muito desafiadoras. A gente precisa saber disso para não ficar perdidos e perdidas na reclamação em relação à família, a família que a gente queria ter, a mãe que a gente queria ter, o pai que a gente queria ter e que não teve, ou os irmãos, etc. e tal. E depois a família que a gente constrói também obedece a esse mesmo processo. Então, é uma lua em Capricórnio, lua nova em Capricórnio, está pedindo que a gente estabeleça uma nova relação com as nossas famílias. Isso só dá se a gente ressignificar, dar um outro significado emocional para aquilo que a gente ficou meio estacionado na relação com os nossos familiares. E que vai passar, evidentemente, por a gente ter o amadurecimento de perceber que cada pessoa, inclusive os nossos familiares e nós, vamos até onde conseguimos ir. Então, a gente não ficar tão preocupado de querer mudar as pessoas, mas se responsabilizar, e responsabilidade é outra dimensão capricorniana, com o nosso próprio desenvolvimento. Além disso, esse amadurecimento de todas as outras relações de intimidade, com as nossas amizades, enfim, com as pessoas que compartilham o nosso cotidiano. Esse ano vai ser um ano que isso vai ser extremamente necessário e devem acontecer coisas nessas relações que testem se a gente está sendo realmente amadurecido e amadurecido. Se a gente está entendendo esses acontecimentos como provocadores do nosso conhecimento e a gente investir em crescer naquilo que nos é apontado, né, gente? Não é só constatar. Por exemplo, meu pai foi super autoritário, eu cheguei à conclusão que eu tenho uma voz autoritária dentro de mim, que está sempre me desqualificando, dizendo que eu não vou ser capaz de me realizar no mundo, que eu não sou boa o suficiente ou bom o suficiente. Já sei disso. Não, a gente precisa saber disso para então, toda vez que a gente ficar sob o comando dessa energia dentro de nós, a gente enfrentar aquilo e desobedecer àquela experiência de menos-valia e construir a nossa relação de valor e capacitação real, verdadeira, da potência que a gente tem, ok? Então isso vai ser uma coisa assim fundamental, pegando as relações íntimas todas. Também, a partir daí, desse amadurecimento, a gente ter a disciplina, o foco, tanto para esse amadurecimento interno, quanto para podermos... Opa, espera um pouquinho que eu tenho que botar aqui que a minha bateria está acabando, eu nem vi. Espera aí um pouquinho, deixa eu botar a bateria aqui. Pronto. Então, eu acho que o meu carregador, ele tá com algum problema, que eu botei para carregar de noite, ele volta e meia tá fazendo isso, sabe? Não tá carregando. Aí depois eu pego, acho que tá carregado e não está. Foi o que aconteceu agora, mas pronto, resolvi. Então, a gente vai precisar, com esta lua em Capricórnio, tem um recadinho, que além desse processo de amadurecimento interno, também o amadurecimento de lidar com os nossos sonhos de 2025, com aquilo que a gente deseja tanto realizar, né? Claro que passar por uma avaliação se aquilo que a gente deseja realizar ressoa com o nosso propósito mesmo ou só é uma coisa egóica só, né? Não vai ser um tempo disso. Vai ser um tempo de realizar as coisas que são
muito ressoantes e alinhadas com o nosso propósito. Para isso, a gente precisa de determinação, de disciplina, de vou fazer, né? Então, essa lua em Capricórnio está falando de estarmos atentos e atentas a essa determinação e essa disciplina, não como uma coisa, ai, que saco, mas como, sabe, aquela aventura do bom combate que a gente precisa ter para a gente se realizar. A função disso tudo é a nossa realização, não é nada menos do que isso. Então, a gente tem que estar com muita garra, com muito interesse, né, de viver aquilo que é necessário para que a gente se realize. Bom, e aí, o que eu queria falar também é que esse mesmo céu ainda tem mais um desafio, né? Que é o Saturno, que rege Capricórnio, portanto está regendo essa lua nova, e o Sol em Capricórnio mesmo, que também está presente no dia, como está presente agora, ele está muito pressionado. Eu acho que eu já falei disso, porque ele já vem sendo pressionado. O Sérgio acho que já falou disso também aqui no Instagram, porque o Saturno, regente então da Lua e do Sol, está em Peixes. Ele está sofrendo a pressão de uma quadratura em T, que a gente chama, em que ele está sendo pressionado tanto por Mercúrio quanto por Júpiter. Logo, existe um plus de dificuldades para a gente enfrentar, para que a gente consiga ter um raciocínio claro, para que a gente consiga pesar e medir as coisas com clareza mesmo, que é fundamental para a gente poder se planejar direito e lidar com as coisas com maturidade. Então, a gente está vendo o tamanho do desafio, gente, sempre é do tamanho da nossa necessidade. Não adianta a gente ficar com, ai, coitadinho de mim, tá? Então, para ver como isso vamos dizer assim, essa experiência capricorniana vai ser muito importante. Então, eu sinto que o que eu queria dizer muito para vocês, duas coisas. Esse ano de 2025, e a partir dessa lua nova de segunda-feira, a gente pode botar muita intenção, né, para que a gente consiga realizar isso, vai ser importante a gente, volta e meia, a gente se recolher. Por quê? O mundo vai estar nessa intensidade toda que a gente falou. Vai estar nos solicitando as coisas de forma mais acelerada do que foi em 2024. E olha que não foi fácil. Eu senti muito isso. Acho que vocês sentiram também, né? Nossa, né? O ano, inclusive, passou como se fosse né? Então, 2025, com esses 5 planetas mudando de signo, isso vai ser mais intenso ainda mais com as características dos signos pelos quais eles vão mudar. A maior parte vai mudar para fogo e para ar. E fogo e ar, veloz, velocidade. A gente sabe. Então, eu acho que tem algumas coisas que eu queria falar. A primeira, vamos colocar na prática do nosso cotidiano o conhecimento que a gente já tem. Porque uma das coisas que eu sempre fico preocupada é ver muitas vezes as pessoas com quem eu lido já têm conhecimento suficiente, mas na hora de viver a coisa escapa. Claro que de vez em quando isso também acontece comigo, né? Mas mais do que nunca a gente vai ter que estar muito atento para botar esse conhecimento na prática da hora que a gente está vivendo. As coisas maravilhosas e as coisas difíceis também. Bom, além disso, eu acho que 2025 vai ser um ano que nós vamos ter que nos conceder conscientemente momentos de recolhimento, para que a gente possa parar, refletir, sentir, elaborar coisas para poder amadurecer. Porque se depender da vida cotidiana nos dar tempo para isso, nós não vamos ter, gente. Não vamos ter. Então, eu queria fazer um alerta exatamente para que a gente se dê, sabe, com frequência ao longo de 2025, aquele momento que a gente se recolhe, fica quieta, fica quieto, e para a gente poder refletir, às vezes mais de uma vez ao dia, às vezes são 5 minutos, 10 minutos, mas a gente para se organizar por dentro, que é através dessa coisa da reflexão, de juntar o pensamento com o sentimento e tirar dali
algum tipo de resposta, alguma avaliação que esteja mais clara, então, que a gente tenha pesado e medido as coisas com mais propriedade. Vai ser um ano que eu já disse isso aí outro dia, mas a gente às vezes vai precisar avisar para quem está junto com a gente, que mora na mesma casa, ó, tô quieto aqui ou tô quieta aqui, não é nada não, eu só tô fazendo contato comigo, porque senão às vezes as pessoas em volta acham que a gente está triste, ou está chateado, ou está querendo sei lá o quê, e não é. Vai ser um ano de valorizar esses momentos de reflexão e a gente se dar a isso, sabendo que isso não vai ser oferecido de bandeja. A gente vai ter que lutar para ter isso, mas a gente se dá, sabe, que faz parte de um desafio. E por fim, quero falar para vocês também uma outra coisa que para mim sempre me ajuda muito ao longo da minha vida, das situações que eu vivo. A gente está falando dessa sinalização que nós vamos ter que ter muito Capricórnio ano que vem, para poder viver, na verdade, o melhor, sabe? Para poder viver a alegria real das coisas e da vida. Então, o que me ajuda muito quando eu tenho que desenvolver uma coisa em mim é me relacionar com os símbolos daquela força, daquela energia arquetípica, sabe? Capricórnio, ele tem como símbolo as maiores montanhas do mundo, lá os Himalaias, né? Os Himalaias são uma representação da força capricorniana. Então vai ser super importante a gente se lembrar ao longo desse ano, e eu quero que vocês se lembrem então de mim, falando isso para vocês ao longo do ano, da energia das grandes montanhas. Sabe por quê? Porque esse ano vai ser importante nós nos lembrarmos consistentes, fortes, potentes, firmes, como as grandes montanhas são, para que elas nos inspirem essas qualidades que serão tão necessárias, e se elas existem, nós somos todos interligados e existe dentro de nós também. E a gente se lembrar, né, de sermos montanha este ano. Inclusive, se de vez em quando a gente puder fazer uma meditaçãozinha para que a gente se sinta montanha, isso fortalece um bocado, viu, gente? Isso é uma prática, um exercício prático que nos ajuda a desenvolver essa qualidade capricorniana com todos os seus aspectos. O outro símbolo de Capricórnio, muito importante, é a cabra montesa, que é a cabra, né, que é o animal que sobe as montanhas mais altas, né? Então, Capricórnio é representado pela cabra montesa também. E aí, qual é o barato da cabra montesa? É que ela vai subindo com a maior calma, pedra por pedra, e a gente olha para aquele bicho, eu sempre olho para aquilo e falo, gente, como é que ela não escorrega? Tem um casco, né? Como é que pode? E ela sobe, elas sobem. Sobe porque vai, sabe, pedra por pedra, pedra por pedra, pedra por pedra, e acaba sendo, sabe, o único ser que chega lá no topo. Então, da gente se lembrar que nós também somos cabras montesas. E quem chega lá no topo, verdadeiramente, que é o que fascina os alpinistas, e metaforicamente, é quando a gente, lá do topo, então, a gente consegue ver a paisagem da vida nos seus 360 graus, gente. Então, eu queria muito, muito que nós todos e todas, né, inclusive eu e, enfim, toda a terra de Judá, nesse ano de 2025, a gente estivesse sempre com a montanha e com a cabra montesa dentro de nós, vivas, digamos assim, né, com essa conexão com essa força dentro de nós muito viva. E aí, eu acho que a gente vai poder desfrutar de todas essas mudanças e lidar com os desafios que elas certamente trarão também, e a gente sabe disso muito bem, né? Mas a gente vai estar, vamos dizer assim, não só prontos para lidar, mas prontos para tirar o melhor, né? E a gente crescer com isso tudo e a gente se desenvolver e contribuir também com as pessoas que a gente ama e com todo o entorno, através, sabe, da nossa própria realização, assim. Então, é isso. Um beijo bem grande, que a gente continue juntos. Segunda-feira
A gente tem uma live aqui no Instagram da Terra de Rudá às 18 horas para fazer a nossa meditação com o tema da semana. Vai ser o dia da lua nova. Eu já estou falando antes, porque é muita coisa para falar, não ia dar para falar ali. Então eu já estou antecipando por causa disso. Tá bom? E que bom. Vou guardar esse vídeo, que ótimo. E um beijo grande aí no coração de todo mundo e muito obrigado pela companhia num tremendo sábado de fim de ano. Mas é isso mesmo, né? A nossa determinação é inquebrantável. Beijo. Tchau, tchau, gente. Vou desligar, tá bom?